Ele não abriu a Bíblia como quem abre um livro comum. Ele a tratava como quem se aproxima de um fogo que pode queimar ou transformar por completo a própria existência. John Wesley não lia as Escrituras para acumular conhecimento religioso. Ele lia como quem depende de oxigênio. Cada palavra era peso de eternidade. Cada versículo era direção para decisões que mudariam destinos inteiros. E quando tudo ao redor dele começava a desabar, críticas, perseguições, rejeição até mesmo dentro da própria igreja, havia algo que permanecia inabalável. Dentro dele, a convicção de que a palavra de Deus não falha. E é aqui que começa algo que poucos compreendem sobre a força de um homem espiritual. Wesley não era firme porque era emocionalmente forte. Ele era firme porque estava profundamente ancorado em algo que não se move. Enquanto muitos cristãos da sua época dependiam de sentimentos, de aprovação humana ou de circunstâncias favoráveis, ele tinha escolhido uma base que não muda, as Escrituras Sagradas. Isso o tornava diferente e, ao mesmo tempo, o tornava incompreendido. Houve dias em que o silêncio de Deus parecia pesado. Dias em que as estradas estavam perigosas, o corpo cansado e a alma pressionada por dúvidas humanas naturais. Mas nesses dias ele não recuava. Ele mergulhava ainda mais fundo na palavra. Porque para Wesley, a ausência de conforto não era ausência de Deus. Era um convite para confiar ainda mais no que já havia sido revelado. E isso moldou nele uma resistência espiritual que não se aprende em teoria, apenas na prática da obediência. Ele acreditava com uma convicção quase assustadora para os padrões modernos. Se a Bíblia diz algo, isso já é suficiente para sustentar uma vida inteira. Não precisava de validação emocional, não precisava de confirmação externa. A Escritura era final, absoluta e viva. E essa forma de enxergar a palavra fez dele um homem difícil de dobrar, mas impossível de ignorar. Mas o que mais impressiona não é apenas sua crença, e sim sua disciplina. Wesley tinha hábitos com a palavra que hoje parecem radicais demais para muitos. Ele a estudava com profundidade, anotava, meditava, revisitava trechos repetidamente, até que aquilo não fosse apenas informação, mas transformação. Ele não permitia que a leitura fosse superficial. Ele lutava com o texto, até que o texto lutasse com ele. E é nesse ponto que algo começa a acontecer dentro da história dele. Porque quando alguém se submete continuamente à verdade da palavra, algo começa a ser queimado dentro do coração humano. Orgulho, autossuficiência, vaidade espiritual. Wesley foi sendo moldado não pelo que ele achava sobre Deus, mas pelo que Deus dizia sobre ele. E isso o levou a uma vida de constante ajuste, constante correção e constante alinhamento. Mas não pense que isso o tornou mais fácil de viver. Pelo contrário, isso o tornou mais confrontador para o mundo ao seu redor. Porque um homem que vive debaixo da palavra não negocia princípios. Ele não adapta a verdade para agradar ambientes. Ele não suaviza o que Deus já deixou claro. E isso fez de Wesley uma voz forte em meio a uma geração que preferia silêncio confortável. Em muitas ocasiões, ele enfrentou oposição intensa. Pessoas questionavam suas decisões, criticavam sua maneira de pregar, rejeitavam sua abordagem espiritual. Mas o que sustentava sua postura não era teimosia humana, era a convicção bíblica. Ele não estava defendendo uma opinião pessoal. Ele estava defendendo aquilo que, segundo ele, já havia sido estabelecido nas Escrituras. E quando alguém vive assim, o mundo pode até tentar silenciar, mas não consegue quebrar. E aqui existe um ponto extremamente profundo. Wesley não apenas usava a palavra como guia para suas decisões, ele permitia que ela julgasse o próprio coração dele. Isso significa que ele não se colocava acima do texto, ele se colocava debaixo dele. E isso é o que diferencia uma vida religiosa de uma vida transformada. Quantas pessoas hoje querem que a Bíblia confirme o que elas já decidiram? Quantas querem usar a palavra como apoio, mas não como autoridade? Wesley fazia o contrário. Ele colocava sua vida inteira sob a avaliação constante das Escrituras. E isso fazia com que ele estivesse sempre em movimento espiritual, sempre sendo refinado, sempre sendo ajustado.
E talvez aqui esteja uma das maiores razões da firmeza dele. Ele não confiava em si mesmo. Ele confiava na palavra. Ele sabia que sua mente poderia falhar. Suas emoções poderiam oscilar. Suas circunstâncias poderiam mudar. Mas a palavra de Deus permanecia. E isso o mantinha de pé quando qualquer outra estrutura teria desmoronado. Agora imagine isso. Um homem viajando por estradas perigosas, enfrentando rejeição constante, dormindo pouco, sendo criticado por líderes religiosos e ainda assim permanecendo firme, não porque tudo estava bem, mas porque algo dentro dele não mudava. A palavra de Deus havia se tornado mais real do que qualquer ameaça externa. E é aqui que surge uma pergunta inevitável. O que acontece com um homem quando ele não apenas acredita na palavra, mas vive como se ela fosse mais real do que o mundo visível? A resposta não é simples, porque esse tipo de vida gera transformação, mas também gera conflito. Gera paz interna, mas guerra externa. Gera estabilidade espiritual, mas instabilidade social. E Wesley viveu exatamente nesse ponto de tensão, firme em Deus, mas constantemente pressionado pelo mundo. E ainda assim ele não recuou, porque havia algo que ele havia descoberto e que poucos realmente entendem até hoje. Quem constrói sua vida sobre a palavra não precisa ser sustentado pelo mundo. O mundo pode cair, opiniões podem mudar, estruturas podem ruir, mas a palavra permanece. E enquanto isso se tornava cada vez mais real dentro dele, sua vida começava a se tornar um reflexo disso. Não era mais apenas sobre o que ele pregava, era sobre o que ele carregava. As pessoas não viam apenas um pregador. Elas viam alguém que parecia viver em outra dimensão de convicção. E isso incomodava muitos, mas também atraía muitos outros. E é exatamente nesse ponto que a história começa a se aprofundar ainda mais. Houve um momento na vida de John Wesley em que tudo o que ele acreditava começou a ser testado não em teoria, mas na prática mais dura possível. Porque é fácil dizer que a palavra de Deus sustenta alguém quando tudo está em paz. O difícil é permanecer nessa convicção quando o vento muda de direção, quando as críticas aumentam, quando a solidão começa a falar mais alto do que qualquer voz externa. E foi exatamente nesse território que Wesley foi levado. Ele já não estava apenas lidando com oposição externa. Agora havia uma batalha mais silenciosa, mais profunda, mais perigosa. A batalha interna. A mente começa a questionar, o coração começa a pesar, e a alma começa a sentir o impacto do cansaço acumulado. E mesmo assim, algo dentro dele se recusava a abandonar o único fundamento que ele conhecia, a palavra de Deus. Mas aqui está algo que poucos entendem sobre homens como Wesley. Eles não são fortes porque nunca duvidam. Eles são fortes porque, mesmo quando as dúvidas aparecem, eles escolhem permanecer debaixo da verdade que já conhecem. E houve noites em que ele não tinha respostas. Noites longas, silenciosas, onde o corpo estava exausto, mas a mente não conseguia descansar. E nesses momentos, a Bíblia não era apenas um livro aberto na mesa. Era um combate espiritual acontecendo dentro dele. Cada versículo parecia ganhar um peso ainda maior, como se Deus estivesse lembrando: eu ainda estou aqui, mesmo quando você não sente. E isso começou a moldar algo ainda mais profundo em Wesley. A diferença entre sentir e crer, porque ele entendeu, ainda que de forma dolorosa, que fé não é sustentada por emoções constantes. Emoções mudam, circunstâncias mudam, pessoas mudam, mas a palavra permanece. E foi nesse entendimento que ele começou a caminhar de forma ainda mais radical. Não radical no sentido de exagero, mas no sentido de dependência total. Ele já não lia a Bíblia como um hábito religioso. Ele lia como alguém que precisava sobreviver espiritualmente a cada dia. E isso começou a gerar uma transformação visível na forma como ele pregava. Suas mensagens deixaram de ser apenas ensinamentos organizados e começaram a carregar um peso diferente. Não era apenas informação, era convicção viva. As pessoas que o ouviam não saíam apenas informadas, saíam confrontadas. Porque quando alguém vive debaixo da palavra, ela inevitavelmente transborda. Mas ao mesmo tempo em que isso acontecia, a oposição aumentava. E isso não é coincidência.
Sempre que a verdade começa a se tornar viva em alguém, ela incomoda aqueles que preferem permanecer na superfície. Wesley foi acusado, rejeitado, criticado, mal interpretado. E o mais doloroso, muitas vezes por pessoas religiosas, pessoas que conheciam a Bíblia, mas não permitiam que ela as conhecesse de volta. Pessoas que liam o texto, mas não deixavam o texto ler seus corações. E isso gerou um tipo de solidão que não é física, mas espiritual. Imagine estar cercado de pessoas e ainda assim se sentir incompreendido no nível mais profundo da sua missão. Imagine carregar uma convicção tão forte que ela se torna pesada para aqueles que estão ao seu redor. Esse era o ambiente de Wesley. Mas aqui entra o ponto que define sua firmeza. Ele não negociava a verdade para reduzir o conflito, porque ele sabia que suavizar a palavra para agradar homens era, na verdade, abandonar a própria fonte que o sustentava. E isso o colocava constantemente em tensão com o mundo ao redor. Mas ao invés de recuar, ele avançava ainda mais para dentro das Escrituras. Era como se cada ataque externo o empurrasse para mais perto do único lugar onde ele encontrava estabilidade. E quanto mais ele se aproximava da palavra, mais ele se afastava da dependência de aprovação humana. E isso começa a revelar algo poderoso. A palavra de Deus não apenas orientava Wesley, ela estava desconstruindo nele tudo o que não podia permanecer. Orgulho foi sendo quebrado. Autossuficiência foi sendo removida. Medo da rejeição foi perdendo força. E uma nova estrutura começou a nascer dentro dele. Uma vida sustentada pela verdade, não pela aceitação. Mas isso não aconteceu de forma suave. Foi um processo de pressão, desgaste e transformação profunda. Porque ser moldado pela palavra muitas vezes significa ser desconfortado antes de ser fortalecido. E em um determinado ponto da sua jornada, Wesley chegou a uma compreensão que mudou completamente sua forma de viver. Se a palavra de Deus não for suficiente para sustentar minha vida, então nada será. E isso não era teoria, era sobrevivência espiritual. A partir desse ponto, cada decisão dele passou a ser filtrada por uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Isso está alinhado com a Escritura? E isso mudou tudo. Porque quando a palavra se torna o centro de decisão, a vida deixa de ser guiada por impulsos e passa a ser guiada por convicção. Mas aqui vem uma parte ainda mais profunda dessa história. Mesmo com toda essa firmeza, Wesley não era imune ao peso da responsabilidade. Ele carregava multidões, viagens constantes, perseguições e o peso de uma missão que parecia maior do que ele mesmo. E em alguns momentos, a humanidade dele aparecia com força. Cansaço, dúvida momentânea, pressão emocional. Mas o que acontecia nesses momentos não era desistência. Era retorno. Retorno para o único lugar onde ele sabia que encontraria estabilidade. A palavra de Deus. E é aqui que algo extremamente forte precisa ser entendido. Wesley não se tornou firme porque nunca caiu emocionalmente. Ele se tornou firme porque sempre retornava ao fundamento. E isso é o que separa os que permanecem dos que desistem. Porque permanecer não é nunca falhar internamente. Permanecer é sempre voltar para o lugar certo. E a palavra de Deus era esse lugar para ele. E conforme o tempo avançava, algo começou a ficar evidente para todos ao redor. Não era apenas Wesley que estava pregando a palavra. Era a palavra que estava pregando através de Wesley. E isso é uma transformação muito mais profunda do que simplesmente aprender um texto bíblico. É quando o ser humano deixa de ser o centro da mensagem e passa a ser apenas o canal. E isso explica por que ele era tão firme, mesmo em meio à oposição. Ele não estava defendendo sua própria voz. Ele estava obedecendo a uma voz que ele considerava maior do que qualquer sistema humano. E agora a história começa a se aproximar de um ponto ainda mais intenso. Porque existe um momento em que a palavra não apenas sustenta um homem, ela o transforma em algo que o mundo não consegue mais ignorar. E é exatamente aí que tudo começa a ficar ainda mais profundo. E chegou num ponto em que a vida de John Wesley já não podia mais ser explicada, apenas como disciplina,
espiritual ou convicção religiosa. Algo tinha mudado de forma irreversível. A palavra de Deus, que antes o sustentava em momentos de crise, agora tinha se tornado o próprio ambiente onde ele vivia. Não era mais apenas um apoio em dias difíceis. Era o chão, o ar, a direção constante de cada passo. E isso não aconteceu de forma silenciosa. O impacto dessa vida ancorada nas Escrituras começou a se espalhar de maneira impossível de conter. Pessoas que antes o ignoravam passaram a ouvi-lo com atenção. Outros que o criticavam começaram a perceber que havia algo diferente na forma como ele carregava cada mensagem. Não era apenas eloquência, não era apenas conhecimento. Era autoridade nascida de obediência. Mas essa autoridade não veio sem custo. Porque quanto mais Wesley se aprofundava na palavra, mais ele era afastado da superficialidade do mundo ao seu redor. Ele perdeu conforto, perdeu aceitação em certos círculos, perdeu a aprovação de muitos que preferiam uma fé mais leve, menos confrontadora. Mas ao mesmo tempo, ele ganhou algo que não pode ser comprado: firmeza inabalável. E aqui está uma verdade que define toda a sua jornada. A palavra de Deus não apenas o fortaleceu, ela o separou. Separou ele da dúvida constante. Separou ele da dependência de aprovação humana. Separou ele da fé superficial que depende de emoção. E o levou para um lugar onde poucos conseguem permanecer. O lugar da convicção absoluta. Houve momentos em que isso ficou ainda mais evidente. Momentos em que multidões o ouviam em campos abertos e a mensagem que saía de sua boca parecia carregar um peso que não vinha dele mesmo. Era como se cada palavra já tivesse passado primeiro pela própria transformação dele, antes de ser entregue aos outros. E isso é algo profundo. Wesley não apenas pregava sobre a palavra, ele era moldado por ela enquanto pregava. E isso fazia com que sua vida fosse um reflexo contínuo daquilo que ele anunciava. Mas o mais impressionante não foi o impacto externo. Foi o que permaneceu dentro dele até o fim. Mesmo com o passar dos anos, mesmo com o desgaste físico das viagens, mesmo com a pressão de liderar um movimento espiritual que crescia de forma intensa, Wesley não abandonou seu fundamento. A Bíblia não perdeu o lugar central. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais essencial com o tempo, porque quanto mais ele via o mundo, mais ele percebia algo simples e profundo. Tudo passa, mas a palavra permanece. E essa consciência o manteve firme até os últimos momentos da sua jornada. Não porque ele nunca enfrentou fragilidade, mas porque ele nunca trocou o eterno pelo passageiro. E isso muda completamente a forma como entendemos sua história. John Wesley não foi apenas um pregador. Ele foi um homem sustentado por algo que não depende do tempo. Ele foi alguém que escolheu viver debaixo da autoridade da palavra, mesmo quando isso significava caminhar contra o fluxo do mundo. E talvez aqui esteja a maior mensagem de toda essa história. Firmeza espiritual não nasce da ausência de luta, mas da escolha constante de permanecer debaixo da verdade, quando tudo ao redor tenta te tirar dela. Porque o mundo sempre vai tentar deslocar o centro da tua vida. As emoções vão tentar te mover. As opiniões vão tentar te influenciar. As circunstâncias vão tentar te confundir. Mas quem está firmado na palavra não depende do que muda fora, porque já encontrou algo que não muda dentro. E é por isso que a vida de Wesley continua falando até hoje. Não apenas pelos sermões que ele pregou, mas pela maneira como ele viveu cada princípio que acreditava. Ele não apenas carregou a Bíblia, ele foi carregado por ela. E agora a pergunta que fica não é sobre ele, é sobre você. O que está sustentando a tua firmeza hoje? Porque no fim todos nós estamos sendo sustentados por alguma coisa. A diferença está em saber se isso realmente permanece quando tudo começa a desabar. Se essa história falou contigo, comenta abaixo o que mais te impactou. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a crescer espiritualmente, deixa o like e se inscreve, porque ainda há muitas outras verdades profundas para serem reveladas aqui. E nunca esquece, quem vive debaixo da palavra nunca é derrubado pelo mundo.